Olá, fala aí galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Esther, como vocês já sabem, e estou aqui hoje para explicar para vocês o plural dos verbos ter e vir e também dos seus derivados. Vamos juntos nessa? Para a gente começar, eu gostaria que a gente olhasse para a conjugação do verbo ter no presente do modo indicativo, que fica da seguinte forma: eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Bem, percebam que a diferença aqui entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural é simplesmente o acento, a acentuação gráfica. Essa é a principal diferença entre eles. E você pode estar pensando, poxa vida, professora, mas tanto faz colocar acento ou não colocar. Não vai tirar ponto não, né? A grande questão é que aqui a gente tem um problema muito sério. É um problema de concordância. A gente sabe que um verbo sempre concorda com o sujeito. Melhor dizendo, um verbo sempre concorda com o núcleo de um sujeito. E aqui, no primeiro caso, a gente tem como sujeito ele, um pronome no singular. Portanto, tem sem acento. E aqui, eles, terceira pessoa do plural. Portanto, tem com acento. Então, o uso do acento gráfico é importantíssimo para definir se você domina ou não domina as normas, a norma padrão, melhor dizendo. Então, para a gente poder observar um pouquinho disso daí na prática, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, sendo um no singular e outro no plural, utilizando o verbo ter. Vamos para o primeiro. O país tem enfrentado uma grande crise na saúde e na economia graças ao coronavírus. O que aconteceu aqui? O verbo concordou com o país, que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito sempre um substantivo, ou palavra com valor de substantivo. País, ele, o país, singular, tem sem acento no singular. Já no segundo exemplo, nós temos aqui países. Todos os países do mundo têm enfrentado crise na área da saúde e na economia graças ao coronavírus. Países é o núcleo desse sujeito, ok? Portanto, tem deve ficar no plural, porque países, eles, terceira pessoa do plural, contém no plural. É importante vocês não confundirem o seguinte: mas não poderia ser mundo o núcleo do sujeito? Jamais, porque o núcleo do sujeito jamais vai vir precedido de uma preposição do, de mais o. Mundo não seria de forma alguma o núcleo desse sujeito, ok? Ele é só o adjunto adnominal, mostrando que países são esses? São os países do mundo. Então, o núcleo do sujeito aqui é países e tem concorda com eles, os países, portanto, com acento circunflexo. Então, nós temos aqui duas possibilidades. O tem utilizado no singular sem acento e o tem utilizado no plural com acento circunflexo. Não se esqueçam, tem sem acento singular, tem com acento plural. Beleza? Ver se realmente vocês entenderam isso que eu estou dizendo, eu gostaria que vocês observassem essas duas orações aqui e completassem essas lacunas com o verbo ter no presente, no modo indicativo também. Pesquisadores têm buscado uma vacina para a cura da doença. 5 segundos para vocês pensarem se esse tem é com acento ou sem acento. Pensem aí. Gostaram do barulhinho do relógio? 5 segundos. Pensaram direitinho? Quem acertou disse que o tem deve vir com acento circunflexo. Ok, porque o núcleo do sujeito está no plural. Pesquisadores, eles têm buscado uma vacina para a cura da doença. Logo, o tem deve ser colocado com acento circunflexo, porque é a terceira pessoa do plural. Continuando, segunda oração.
Um grupo de pesquisadores tem buscado uma vacina para a cura da doença. Nesse caso aqui, eu vou dar mais 5 segundos para vocês pensarem se nós vamos utilizar o tem com acento ou sem acento. Vamos lá? Ah, acertou quem disse que o tem é sem acento. Porque o núcleo do sujeito, nesse caso, é a palavra grupo. Um grupo de pesquisadores. Lembrando que jamais poderia ser pesquisadores porque está precedido da preposição de. Núcleo do sujeito. O grupo tem buscado uma vacina para a cura da doença. De pesquisadores é só a adjunta de nominal, não é o núcleo do sujeito. Grupo, ele, singular, tem no singular sem acento. Bem, agora passamos a observar o verbo vir, que tem a mesma condição do verbo ter. Dá uma olhadinha. Presente do modo indicativo novamente. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes. Isso mesmo, vós vindes e eles vêm. Ok. Percebam aqui que entre o ele vem da terceira pessoa do singular e o eles vêm na terceira pessoa do plural acontece o mesmo fenômeno. E isso pode ser observado nesses 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, a OMS vem lutando contra a pandemia do coronavírus e adota um discurso favorável ao confinamento. Bem, nesse caso, o núcleo do sujeito é OMS. Nós já vimos isso em sala. Organização Mundial da Saúde. Organização singular. Portanto, o vem também fica no singular sem acento, ok? Já na segunda possibilidade, nós temos ministros e governantes vêm a público falar dos procedimentos corretos contra a doença. Então, quando eu digo ministros e governantes vêm a público, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho aqui um sujeito composto por ministros e governantes, mas eu tenho um sujeito composto. Então, eu tenho 2 núcleos do sujeito. Ministros é um núcleo, governantes, outro núcleo. Bem, tenho plural, obviamente, porque são 2 núcleos. Logo, o verbo vir na terceira pessoa fica no plural aqui. Ministros e governantes, eles vêm a público falar dos procedimentos corretos contra a doença, com acento circunflexo, portanto. Muito bem. E para ver se vocês entenderam de fato o que eu estou dizendo, novamente, vocês vão preencher aqui 2 lacunas. Primeira, usando agora o verbo vir. Pesquisadores vêm buscando uma vacina para a cura da doença. Bem, se eu digo pesquisadores vêm buscando uma vacina para a cura da doença, qual é o meu núcleo do sujeito? Pesquisadores, portanto, vem deve ficar no plural. Na verdade, aqui era para vocês pensarem, eu acabei esquecendo, tá bom? Então, vem aqui no plural. E agora, no exemplo da letra B, eu gostaria que vocês, em 5 segundos, pensassem se nós vamos utilizar o vem com acento ou o vem sem acento. Vamos lá? As consequências econômicas pós-pandemia vêm sendo discutidas em todo o planeta. Então, vocês vão utilizar vem com acento ou vem sem acento? 5 segundos. E aí, respondeu certo? Quem falou? Tchan, tchan, tchan. Vem com acento. Por quê? Porque aqui eu tenho que palavra como sendo o núcleo do sujeito? Que palavra, hein? Haha, muito bem, a palavra consequências. Lembrando que o núcleo do sujeito sempre é um substantivo ou palavra com valor de substantivo. Consequências aqui é o núcleo do sujeito, está no plural, elas, e portanto o vem deve conter o acento circunflexo para existir a concordância correta entre sujeito e verbo. Belezinha? Ok? Ótimo. Agora, é necessário também que vocês
prestem atenção em alguns outros verbos que podem ser confundidos com esses, os quais nós vimos até aqui, mas esses outros verbos são completamente diferentes. São diferentes. Aqui eu trouxe para vocês o verbo ver, crer e ler. O que acontece? Esses verbos na terceira pessoa do singular, sim, eles recebem acento, porque eles estão naquela regra dos monossílabos tônicos, que os monossílabos tônicos são acentuados quando terminam em A, E, O. A, E, O. E no caso aqui, termina em E. Por isso, todos os monossílabos são acentuados. Ele vê, ele crê, ele lê. No entanto, quando nós colocamos esses verbos no plural, o fenômeno que acontece aqui é a vogal E dobra. Então, ele vê, eles veem. Ele crê, eles creem. Ele lê, eles leem. Em algum momento, veem, creem e leem, em algum momento de um passado aí, antes de 2012, mais ou menos, de 2010, eu não me lembro o ano certo, já existiu o acento nesses verbos com o E dobrado. Mas agora a regra é, se você tem dois Es, nunca coloque acento mais, ok? Então, ele vê com acento. Dobrou o E, sem acento. Ele crê, beleza, com acento. Dobrou o E, sem acento. Ele lê, acento. Plural, eles leem, sem acento. Belezinha? Isso vale também para os verbos que são derivados, né, desses aqui. Por exemplo, do verbo crer, a gente tem o verbo derivado descrer. Acontece o mesmo fenômeno. Ele descrê, né, a regra de acentuação no E, não por conta de monossílabo, mas por ser uma oxítona terminada em E, que também é acentuada, e eles descreem. Então, nesse caso, nós não teríamos acento também, porque nós temos dois Es. Beleza? Ok? Então, primeiro caso, vê, crê e lê com acento, regra dos monossílabos tônicos. Vou colocar no plural, dobrou o E sem acento. E, para terminar a nossa aula, temos aqui também os verbos que são derivados. Lembrando que derivados é o que mesmo? Que vem de outro verbo, né? O que vem de outra palavra. No caso aqui, derivados dos verbos ter ou vir. Então, eu tenho derivados do verbo ter. Deter, manter, reter, conter. E do verbo vir, provir, intervir. Então, nesse caso aqui, nós temos um fenômeno diferente. No singular, esses verbos derivados vão receber acento na terceira pessoa do singular, mas é o acento agudo, o agudo, ok? Então, nós temos aqui ele detém, ele mantém, ele retém, ele contém, ele provém, ele intervém. Todos com acento agudo, porque estão no singular. E estes mesmos verbos, no plural, eles vão receber o acento circunflexo. Eles detêm, eles mantêm, eles retêm, eles contêm, eles provêm, eles intervêm. Então, a diferença do singular para o plural nesses verbos derivados de ter e vir é que singular eu tenho o acento agudo e plural eu tenho o acento circunflexo. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acima de tudo, espero que vocês tenham aprendido. Não esqueça lá de dar o seu joinha, o seu like, o seu gostei no portal, que isso é muito importante, ok? Beijo para vocês, se cuidem e até mais.